Olá, eu sou Maurício Tomasi, vamos retomar aqui o nosso curso. Hoje eu vou falar de um assunto que cai bastante e eu quero que você esteja bem preparado para poder responder as questões. Hoje nós vamos falar de crime e contravenção, as diferenças e as semelhanças desses dois institutos. Vamos lá. Ó, crime e contravenção não tem uma diferença em si, tá? Os dois são espécies de infrações penais. Então vamos lá, os dois são infrações penais e como que nós vamos saber o que é a diferença deles? Bom, para começar, vamos lá, aqui ó, os dois são uma espécie do gênero infração penal. Então a gente tem lá a infração penal como gênero com duas espécies, que é o crime e a contravenção. Bom, mas então, professor, como é que a gente vai saber a diferença entre um e outro? Olha só que interessante. A legislação já começa a trazer a diferença entre um e outro. Por que isso é importante? Por que existe essas duas espécies de infração penal? Porque elas vão ter consequências diferentes para o apenado, elas vão ter um sistema diferente de trabalho. E uma primeira diferença delas, olha aqui, ó, já é dada pela lei. Isso aqui, por exemplo, é um extrato da lei de introdução ao Código Penal. Olha o que o artigo 1º fala. Considera-se crime a infração penal a que a lei comina a pena de reclusão ou detenção. Contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente a pena de prisão simples ou de multa. Bom, aqui o que eu quero que você preste atenção? Olha só, a própria lei diz isso. A própria lei está dizendo, olha aqui, ó, considera-se infração penal, considera-se crime a infração penal de reclusão. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, que crime é uma espécie do gênero infração penal. E ele que está dizendo aqui nesse artigo que a contravenção é uma espécie de infração penal. Então, olha que interessante, a própria lei já está falando que você tem essa distinção, não é mesmo? Vamos lá, aqui ó, eu separei um extrato do Decreto-Lei 3688 de 41. Esse Decreto-Lei 3688 de 41 é a lei de contravenções penais. É a lei que regula as contravenções penais. Essa lei aqui é uma lei curta e da mesma forma que o Código Penal, ela tem uma parte geral, que vai regular a aplicação geral, e uma parte especial, onde a gente tem lá cada uma das contravenções penais. Aqui para a nossa aula, para o nosso propósito, eu separei a parte geral, tá? Separei aqui alguns artigos que a gente vai usar para trabalhar sobre a parte geral. Vou abrir para você aqui, ó, eu separei o artigo 1º, o 2º, o 4º, o 5º, o 7º, o 10º, o 11º e o 17º. Vamos lá, ó, eu quero falar do artigo 1º aqui, ó, em primeiro. Aplicam-se as contravenções, as regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. Justamente, é isso que eu estou dizendo. Olha aqui, ó. A gente tem aqui o crime e a contravenção como espécies do mesmo gênero que é infração penal. Elas seguem mais ou menos o mesmo caminho dentro da legislação, com algumas especificidades da contravenção que estão lá tratadas na parte geral da lei de contravenções. E quem fala isso? A própria lei de contravenções, você viu no artigo 1º, olha lá, ela mesma está dizendo isso. Certo? Então vamos lá, ó, eu peguei aqui um quadro para a gente começar um pouco o que eu quero ilustrar. Um quadro aqui que eu peguei do professor Rogério Sanches, tá? Ele já sistematizou um pouquinho para a gente as diferenças. Então nós vamos aqui utilizar o quadro do professor, com o maior respeito que eu tenho para ele, um abraço para ele, e vamos aproveitar isso para a nossa aula. Tudo bem? Vamos lá. Ó, a primeira diferença entre as duas. Vamos lá. Tipo de pena privativa de liberdade. Para os crimes, a gente vai ter reclusão e detenção e multa. Para contravenção penal, a gente vai ter o quê? Prisão simples ou multa. Onde que isso aqui está na lei de contravenções? Artigo 5º. Vai estar lá no artigo 5º da lei de contravenções. Quer ver? Ó? Vamos lá. Ó. As penas principais são, artigo 5º, prisão simples e multa. Tá vendo? Tá dizendo lá. E no Código Penal? Ah, no Código Penal está espalhado lá.
alguns vão falar que é detenção, alguns outros crimes vai ser reclusão, aí vai depender do crime. Tá lá você procurando em cada um do código, em cada pena do Código Penal vai estar lá dizendo. Mas aqui na lei de contravenção, está aqui no artigo 5º. Certo? Vamos para a segunda diferença. Espécie de ação penal. Onde que isso aqui está na lei de contravenções? Lá no artigo 17, nós vamos ler daqui a pouco. O que eu quero que você grave? Que para os crimes, a ação penal pode ser privada ou ela pode ser pública. E a pública pode ser condicionada à representação ou incondicionada. Ao passo que as contravenções penais sempre serão ações penais públicas incondicionadas. É a maior briga. Isso aqui nos tribunais dá um monte de controvérsia, mas o que diz a lei é isso, que para as contravenções sempre a gente vai ter uma ação penal pública incondicionada. Isso aqui tem controvérsia nos tribunais? Tem controvérsia nos tribunais. Muita gente diz que a lesão corporal, que é muito mais grave do que alguma contravenção. Tem essas brigas judiciais. Mas o fato é que a lei penal e a lei de contravenções fala isso, que ela sempre vai ser pública incondicionada. Onde que está? Lá no 17º. Quer ver? Ó, vou levar você até lá. Ó. Ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. Muito bem. Vamos lá dar mais uma olhada numa outra diferenciação aqui. Tentativa. Esse aqui é um assunto que o examinador sabe que é estranho e ele explora bastante. Olha que coisa. Punição da tentativa. Onde que isso aqui está lá no Código Penal? Artigo 14 do Código Penal vai falar sobre a tentativa. Onde que isso aqui está na lei de contravenção? Artigo 4º. Por quê? Porque você pune a tentativa dos crimes. Se você tentar cometer um crime, você vai ser punido. E a tentativa na contravenção penal? Ela não é punida. Não se pune a tentativa de contravenção penal. Isso pode parecer uma loucura, mas é o que diz a lei. E o legislador sabendo, o examinador sabendo disso, ele vai explorar isso daí com você. Tá vendo? Ó? Tá lá, artigo 4 da lei de contravenções, que não deixa eu mentir. Vamos lá, ó. Não é punível a tentativa de contravenção. Guarde essa informação vai ser importante para você. Vamos lá, vamos para o próximo. Regras de extraterritorialidade. O que é? Vamos falar um pouquinho do que é a extraterritorialidade. A extraterritorialidade é um fenômeno em que você vai aplicar a lei brasileira para um crime que não aconteceu no território nacional. Não se preocupa com isso. Em que ocasião isso vai acontecer? É só você ir lá no artigo 7º do Código Penal e ele vai te falar em que circunstâncias, em que ocasiões isso vai acontecer. Aqui, para a nossa aula, qual é a informação que eu quero que você grave? Que esse fenômeno da extraterritorialidade não vai acontecer para as contravenções. Ele só serve para os crimes. Ou seja, não há a possibilidade de punição ou de aplicação da lei penal por uma contravenção que ocorreu fora do Brasil. Quem fala isso? A lei de contravenções. Vamos lá olhar. Olha lá. Regras da extraterritorialidade. Artigo 2º, lei de contravenção penal. E no 7º do Código Penal. Olha aqui, ó, o código que não me deixa mentir. A lei brasileira só é aplicável à contravenção penal praticada no território nacional. Então, não há o fenômeno da extraterritorialidade para as contravenções. Lembre-se disso na hora que você estiver fazendo a sua prova. Vamos para mais uma diferenciação aqui, ó. Competência para processo e julgamento. Crime, Justiça Federal ou Estadual. Contravenção, Justiça Estadual. Só que aqui tem uma pegadinha. Tem um porém. Há uma hipótese, uma situação em que você pode ter competência para julgamento do processo na Justiça Federal. É quando o autor da contravenção tem foro por prerrogativa de função. Ou seja, o processo não vai ser julgado na Justiça Estadual, não pela contravenção, mas porque o foro de prerrogativa de função vai levar aquele julgamento lá para onde é o foro que ele tem a competência. Vamos dar um exemplo.
Um juiz federal, por exemplo, o juiz federal, ele tem foro por prerrogativa de função, ele vai ser julgado no Tribunal Regional Federal a que ele é vinculado. Se ele cometer uma infração penal, de qual espécie? Contravenção. Aonde ela vai ser julgada? Lá no Tribunal Regional Federal. Nesse caso, Justiça Federal. E por isso a gente vai ter excepcionalmente uma contravenção sendo julgada na Justiça Federal. Vamos voltar lá para o slide. Tem mais um aqui, ó. Período de prova do SURSI. Está escrito da SURSI, é o SURSI. O que é o SURSI? Vamos lá. SURSI não é nada mais, nada menos do que a suspensão da execução da pena privativa de liberdade. Isso é uma prerrogativa que o juiz pode colocar, o juiz pode exercer. Ele vai aplicar essa suspensão da pena baseado em alguns requisitos que tem lá no Código Penal. Qual é a preocupação nossa aqui? No Código Penal, você tem lá o artigo 77 que vai dizer que você tem a aplicação do SURSI. Ele vai falar assim, olha, para alguns requisitos, o SURSI pode ser de 2 a 4 anos e para outros de 4 a 6 anos. Por quê? Porque a pessoa vai ficar submetida a um período de prova. A execução da pena vai ficar suspensa e a pessoa vai ficar num período de prova. Agora, aí é que vem a especificidade. Para crime, o período de prova pode ser de 2 a 4 anos ou de 4 a 6 anos. Para contravenção, também vai caber o SURSI, só que o período de prova vai ser diferente. Vai ser de 1 a 3 anos, ele é um período mais curto. Grave isso, um período mais curto de prova no SURSI para as contravenções. Onde que está isso aqui? Vamos lá, que a lei não me deixa mentir. Olha lá, ó, a duração, desde que reunidas, artigo 11, desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a 1 ano, nem superior a 3, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder o livramento condicional. Então percebe? Olha lá, ó, não inferior a 1 e nem superior a 3. Enquanto que para os crimes, se você for lá no artigo 77 do Código Penal, ele vai dizer que o período de prova vai ser de 2 a 4 e, dependendo de algum outro requisito, de 4 a 6. É diferente. Muito bem. Agora, nós vamos falar de um outro assunto aqui, ó, que é o cabimento ou não da prisão preventiva e da prisão temporária para os crimes e contravenções. Bom, vamos lá. De cara eu já te falo, não cabe prisão preventiva e nem temporária para as contravenções penais. Ao passo que para os crimes, a gente vai admitir a prisão preventiva de acordo com o artigo 303 do Código de Processo Penal e o artigo 1º da Lei 7.960. Essa aqui é a lei da prisão temporária, certo? Então, tem que ficar muito atento a isso. Uma contravenção, pediu a prisão... Não pode. Não tem prisão temporária e nem prisão preventiva para as contravenções, certo? Muito bem. Uma última diferença aqui é a possibilidade de confisco. Vamos lá, olha lá. Possibilidade de confisco. Só instrumentos do crime podem ser confiscados. Não se admite confisco de instrumentos de contravenções. Muito bem. Essas são as diferenças. Recomendo que você vá ao código, olhe todas as diferenças com mais atenção, com mais vagar, porque tudo aquilo que é aplicável ao crime também é aplicável à contravenção, exceto nas especificidades. Até a lei de contravenção já fala isso, não é verdade? Então, é bom que você fique atento a essas diferenças, porque elas são muito exploradas pelo examinador, por causa dessas especificidades. Joia? Então, encerrado esse assunto, daqui a pouco a gente vai para o próximo e volta já. Um abraço.